gente, é hoje, hein? Ó. De futuro pra nós, Deus depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Deixe ser feliz também depois. Para a madrugada, esperando por nada, te arrastar-me no chão. Linda essa música, né, gente? Tu viraste minhas costas. Chamar a Cândida para vocês conhecerem ela, tá? Chamar ela. Eu preciso escutar. Quero que você seja melhor. Melhor do que tivemos momentos, mas passou o nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva feliz. Eu vou conseguir também depois. Ai, gente. Muitas emoções. Amores, eu tô sentindo um eco. Vocês me dizem se tá para mim. Tá tudo certinho? Boa noite a todos, boa noite, muito bom, Marley. Você foi para o sul, eu fui para o norte. Ô, Paulo, um prazer também. Pena que não tem abraços, não é? O abraço fecharia com chave de ouro. Isso. Márcia Belina, tempo bastante longo, né, querida? Então, o que eu gostaria de conversar hoje, espero que seja do agrado de todos. Eu quero fazer uma fusão, espiritismo e minha vida particular. E não tem como separar também, né? Quando nós nos dedicamos, quando nós acreditamos numa doutrina, em alguma coisa parecida, nós passamos a vivenciar aquilo. Então, o espiritismo foi muito importante para mim por razões fortíssimas. Eu já nasci num lar espírita e o irmão que eu tinha abaixo de mim era uma afinidade muito grande. Nós éramos muitos afinados, muito carinho um com o outro. E esse meu irmão era portador de síndrome de Down. Então, eu ser criada no espiritismo me deu uma leveza nesse aspecto, em entender o porquê dele ter essa situação. E aí, a música que eu escolhi tem a ver com isso também. Quando se fala, depois de varar madrugada, esperando uma explicação, porque quando nós temos um pensamento, uma vida, uma situação que enfrentemos e ela fica no ar, eu só fui entender quando realmente, num caso amoroso forte que eu tive, eu fiquei no ar. Ele disse bye-bye e eu fiquei no ar, depois de 12 anos de relacionamento. Então,
eu comecei a conectar aquilo com a situação do meu irmão, que eu tinha explicações. E comecei a reparar e repensar amigos que, de repente, têm alguma posição na nossa vida e, tchau, também deixa a gente no ar, no vácuo. Amores, família, e tudo isso eu fui conectando. E aí eu estava pensando em algo a mais para mim, porque todos os meus familiares próximos já desencarnaram. Eu não tenho nenhum irmão vivo, só tenho sobrinhos e primos. Então, eu fiquei meio solta nesse aspecto. Meio solta porque eu poderia fazer o que eu quisesse, em questão de mudar, de alterar, de buscar alternativas. Não tinha mais nenhum amor que me deu pontapé, né? Então, aí eu estava livre, leve e solta mesmo. Apareceu uma oportunidade aos 67 anos. Aos 66, eu realizei um sonho, que foi escrever esse livro aqui. Esse livro é sobre conta-casos do meu irmão. Eu sempre quis escrever esse livro, e esse título, Eu Quis, estava já escolhido há uns 30 anos atrás. Depois que o meu irmão passou para outro plano, eu consegui escrever o livro. Eu estava com 66 anos. 66 anos. E interessante que antes disso, quando eu estava com 50 e poucos, eu ministrava alguns cursos no Sebrae. E então, falando sobre futuro, esperança, eu comentava que eu ainda iria ter uma outra profissão. Eu já estava com 50 e tantos e ainda iria ter uma outra profissão. Mas eu não sabia ainda o quê. Eu falava isso para estimular um pouco, mas eu queria realmente alguma outra coisa. E aos 66 anos, voltou o projeto de escrever um livro. Pronto, acabou, parou, ficou por isso mesmo. 2 anos rodaram e apareceu a oportunidade para eu mudar para o Espírito Santo. De Volta Redonda, mudei para perto de Vitória, para o município de Serra. E aí, meus queridos, começou a vir um livro atrás do outro. Apareceu... obrigada, Zazá. Apareceu o segundo, no mesmo ano mais tarde apareceu o terceiro, o quarto, e agora já está na editora o quinto. Então, apareceu esse aqui. Aí, o que aconteceu? Por que eu estou contando sobre os livros? Esse é o Quero Mais. Por quê? Quando eu escrevi Eu Quis, quando eu mudei, por 67 anos eu mudei da cidade, porque eu sempre vivi, eu nasci e sempre vivi, com amigos, com uma vida profissional, e de repente eu, tchau, vou ver outras coisas. E aí apareceu a ideia do Quero Mais. Por quê? Eu comecei a ver que ali no Eu Quis, mas e aí? Eu quis e acabou. Eu quero mais. Aí escrevi um livro. Ok, escrevi. Vamos realçar aqui. Escrevi. O livro, a trajetória do livro, eu não sei se as pessoas conhecem. Primeiro, a gente escreve, manda para a editora passa para o revisor, o revisor faz as correções, volta para a gente, volta para o escritor, para ver se aprova as correções que o revisor fez. Quando voltou para mim, boa noite, querida, tudo bom, Carminha? Quando voltou para mim esse segundo livro,
que eu fui ler direitinho, eu vi que eu não tinha escrito, tinha trechos que eu nem lembrava. Aí eu falei, para tudo e vamos ver isso daí. E aí eu fui pesquisar, realmente havia um espírito, há um espírito de nome Celeste que me dá inspiração. Aí eu vi que lá atrás, o primeiro livro, também tem toques dela. Mas já estava, porque depois que a gente manda para a editora, que passa pela revisão, a editora registra, ou a gente particularmente, registra na Biblioteca Nacional. Mas então o primeiro já estava registrado na Biblioteca Nacional, eu não quis mexer com isso. Mas do segundo em diante, eu sempre cito obra inspirada pelo Espírito Celeste. E aí veio um romance, esse Quero Mais são... O primeiro, que é sobre meu irmão, são casos, e o segundo, Quero Mais, são 5 contos. O Muito Mais veio depois, é um romance, Eu Me Liberto dos Meus Escravos, que é o caminho, nós libertar-nos dos nossos escravos. E veio o quarto, Eu Me Permito, a ousadia, minha parceira, foi quando eu revi isso tudo, quando o filme passou na minha cabeça, e agora está lá na editora, aqui é uma capa virtual, Consciência e Verdade. Não sei se dá para vocês verem bem. Consciência e Verdade, eu atuo no universo. Esse é que vai sair agora, provavelmente em meio de novembro. Aí, por que eu estou contando isso? Tudo. Falando só eu. Aos 67 anos, eu mudei de cidade, mudei de vida, mudei de profissão. Não é uma profissão. Quero realçar também que os lucros dos livros são para obras assistenciais. Mas, eu falei errado, mudei de profissão, não, mudei de ocupação, fica melhor, né? Mudei de ocupação, meu ritmo de vida mudou totalmente e Espírito Santo me acolheu. Parece que eu nasci aqui, e meus avós nasceram aqui, todo mundo nasceu aqui. Então, é só isso que eu quero marcar. A gente ser mais ousado. E não se prender a detalhes mesquinhos de idade. Sábado passado, eu fiz 7.0. Entrei no setentinha. E aguarde-me, porque ainda tem muito fogo nessa fogueira aí, tem muito para se queimar ainda. É isso, só isso que eu queria falar agora. Eu sou curiosa para saber. Da onde vem tanto isso? Então, aí apareceu essa vertente também, já há uns 5 anos. Já era Celeste, tá? É exatamente isso. As coisas foram se descobrindo, apesar de eu atuar como médium passista, médium algumas vezes até de psicofonia, eu não psicografo, né? As ideias vêm, esse processo também é interessante. Mas eu só descobri isso depois. Eu sempre escrevi alguma coisa, e dedicatórias nos livros, qualquer coisa assim, os amigos gostavam, mas eu achava que era meu. Ai, como é que eu sou pequena, né? Achava que era meu, olhem só se pode uma coisa dessa. E de uns 5 anos para cá, eu comecei a escrever diariamente umas mensagens e posto para os amigos que desejam, né? Tem alguns que usam o telefone para feitos comerciais e pedem para não mandar. Mas é uma média de 400 pessoas por dia
eu envio as mensagens. E essas mensagens, a maioria delas é muito interessante. Eu vou escrevendo as mensagens. Quando eu começo a escrever o livro, muitas daquelas mensagens encaixam. Mensagens que foram escritas assim, 1 mês antes, 2 meses antes, encaixa perfeitamente em algum trecho do livro. É inexplicável isso, como isso acontece. E é o trabalho, justamente, de Celeste. E agora ela comentou, quando eu escrevi o segundo, né, que eu vi que não era meu, eu parei tudo, fui pesquisar, porque como que eu ia registrar só o meu nome? Eu achei impróprio, desonesto. Então, e aí veio uma mensagem dela dizendo que era ela e surgiriam outros. E agora, esse último, eu acredito que tem um outro espírito também. Foi ela e um outro, são 2. Esse último livro é um romance, é um pouquinho picantezinho, um pouquinho só. Eu não vou falar muito, não, porque senão Bangu vai ficar abalada. E eu estou tendo parceria de pessoa física, né? Muito, muito, muito boa, de uma sexóloga, que se chama Andresa Buchuti. E por aí dá para ver que caminhos que esse livro está trilhando. Então, amiga, olha, se eu for falar tudo, vai parecer que eu estou me engrandecendo, ok? Então, eu vou falar meio por alto. Para algumas atuações no espiritismo, eu fui desbravadora. Porque, como eu disse, eu nasci no lar espírita e com 5 anos comecei a frequentar a evangelização, fui evangelizadora, fui dirigente de mocidade e fui para o lado das palestras convidada pelo senhor Isidório Ribeiro. Ele foi o primeiro que me deu o pontapé. Eu tinha 19 anos. E ele me colocou, me orientou, me deu dicas, foi maravilhoso. E, inclusive, vou só alinhavar uma outra coisa que é importantíssimo, que a gente pense nisso. Eu fiz palestras durante dos 19 anos, quer dizer, antes já, de uma certa forma, era, porque dirigindo mocidade, mas a palestra, né, como é para adulto e assim, né, em plateia, eu comecei aos 19 anos. Quando eu me aposentei aos 44, olhem só, tudo que eu fiz de graça durante 25 anos, vamos falar de graça, durante 26 anos, né? Não é de graça, não se cobra mesmo, né? Mas tudo aquilo foi bagagem para a nova profissão que eu fui ter, que eu fui ser instrutora do Sebrae, fui ser instrutora em empresas, muitas empresas, eu dei consultoria e treinamento para uma quantidade enorme de empresas, desde posto de gasolina, secretaria de educação, hotel e fábricas, então, uma vertente enorme. Quer dizer, aquilo que eu sempre fiz, eu estou falando gratuitamente só para as pessoas captarem como que a vida faz. Aquilo que eu sempre fiz sem honorários foi a maravilha da minha nova profissão depois. E eu ganhei... eu tive um aspecto financeiro bom nessa época. Gente, como que a gente vai imaginar que aquilo que a gente faz
por amor, acontece, né, vem depois de outra forma. Então, realmente, eu sempre fiz coisas diferentes. Isso abriu portas e fechou portas. Uma casa maravilhosa em Volta Redonda, duas maravilhosas em Volta Redonda, todas são, né? Todas casas espíritas, todas casas que pregam qualquer doutrina, que trazem o aspecto religioso, espiritual, são maravilhosas. Mas duas que são, uma que é ícone e outra que é também, não tanto quanto a outra, eu sou proibida de falar lá. Essa que é ícone, ela é importantíssima para mim, pelos aspectos afetivos. E eu fui proibida de falar lá. Então, a gente começa a pensar que são preços que se paga. Na vida pessoal também tem essa influenciação. É muito difícil também os parceiros aceitarem essa posição de vanguardista, de extrovertida. Também há bloqueios nesse aspecto. E, socialmente, outra quantidade enorme de bloqueios. Mas, quantas portas maravilhosas se abriram para mim. E muitos frutos vieram depois. Muitos frutos vieram depois, através dessa fantástica e maravilhosa vontade de expor diferente. É uma satisfação enorme quando a gente vê os resultados. Enorme. O medo. Medo? Eu tenho um medo. Esse é grande. E no último livro, nos agradecimentos, eu cito isso. Não cito que é medo, mas eu agradeço. Perder a lucidez. Esse é o único medo que eu tenho. Não é medo, é a única coisa que abala. Para mim, lucidez é importantíssimo. O resto, estando lúcida, dá para trafegar. Coragem. Coragem de ter coragem. Rui Barbosa fala muito isso, me emociona. Rui Barbosa fala muito isso. A gente tem que ter coragem de ser honesto e bom. Então, é coragem de ter coragem. Porque, às vezes, a gente tem coragem e para no meio. Então, ter coragem de usar a coragem. Mudança. Sempre. Todos os dias, todas as horas. Eu sou aquele que já não foi, né? Não tem uma coisa parecida com isso? Ser sempre aquele que já não foi. E isso é evolução. Não ter medo, desprender de coisas. Eu estou indo agora aprender algo que eu não posso citar aqui, que eu quero aprender nesta encarnação ainda, não quero deixar para aprender lá na outra, não. É isso. O que te emociona muito? Olha, eu sempre fui de ficar muito emocionada, mas dava para segurar numa boa. Eu não sei se é a idade ou se é o aprimoramento que a gente vai tendo da vida. Agora, qualquer coisinha, eu já fico emocionada. As emoções eu deixo sair mesmo.
Então me emociona muito, muitas coisas, mas principalmente Maria de Nazaré. Ela é uma emoção, só de falar eu já fico assim. Você reza muito? Não. Não, não, não. Do jeito que se fala, não. Aí é por isso que eu sou expulsa dos centros. Não, eu creio no seguinte. Sim, eu faço as minhas preces, nossa, claro que eu faço. Mas muito, não. Eu acredito que a prece são os nossos pensamentos diários. Nesse novo livro eu comento isso. É o nosso comportamento diário. Que você parar e fazer uma prece, ótimo. O chakra coronário se abre, tchá. E aí você dá 2 passos, pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, pensamentos disso, daquilo, e largam o serviço e não sorri. Sorriso é a maior prece. Externar esperança. A live de hoje, eu falei muito sobre esperança, né? E esperança é prece. Torcer pelo outro é prece. Vivenciar e enviar pensamentos de benefícios para alguém é prece. Eu vejo prece assim. Então, a prece é importante. É bom fazer muitas preces desse tipo o dia inteiro. Da onde você tira força? Da onde eu tiro? Força! Nem eu sei. Nem eu sei. Eu vou confessar uma coisinha aqui. Eu sempre tive medo de dormir sozinha, morar sozinha. Mas era um medo apavorante. Eu não ficava numa casa sozinha. E hoje eu moro sozinha, numa cidade que eu tenho poucos amigos, numa casa meio distanciada. Tem um morador embaixo, mas eu moro em cima, né, tipo um sobradinho, né? Mas tudo assim é meio distante. E eu moro sozinha, a casa não é muito pequena, não é grande, mas não é muito pequena. E eu tô leve. De onde veio essa força que foi gradativamente acontecendo? Não sei. Eu só acredito que é isso daí. Prece o dia inteiro, desse tipo de prece, como eu imagino. Nessa corrente de amor que se forma. É. Então, eu creio que você, de manhã, quando a gente pega o celular, tem uma mensagem sua, a gente diz assim, ai, obrigada, cara. Então, nós estamos emanando essa força para você. Então, o que você faz? Essa lista imensa de pessoas que você manda no WhatsApp, fora as suas lives, cria uma baita proteção. Papai do céu olha para essa criatura, diz assim, deixa ela firme, porque ela está fazendo valer o arroz e o feijão que ela come. Então, eu acho
que nesse caminho que eu estou trilhando, que você está trilhando, até onde chegamos, temos pessoas que já são gratas para mim, pelo pouco que eu faço, para você, por quantos anos de palestra. Isso nos dá força para seguir. Então, esse propósito de motivar as pessoas a caminharem, eu digo que confiem no amor que vocês colocam em tudo que vocês fazem. Seja verdadeiro, seja conectado com Deus, porque Deus é amor. Não importa a religião. E o seu caminho vai se abrir. Porque você vai se tornar uma pessoa útil para a vida. E muitos vão precisar dos seus talentos. Então, o que a Cândida falou, coragem de ter coragem. Para mudança, para andar. Porque água parada, hoje em dia dá é dengue. Não é? Fala aí, minha amiga. Então, essa música depois, vou agora trazê-la novamente aqui. Ela fala que quero ser melhor também. Quero ser mais livre também. Não é bem essas palavras, mas é meio assim. E ela me passa isso, que nós passamos por problemas, temos por problemas de relacionamentos, temos problemas... Obrigada, Luísa. Temos problemas aqui e ali. Há uma separação que faz parte também do aprendizado, da evolução. E depois não ficam mágoas. Quero que você seja feliz e eu serei feliz também. Isso é para o campo amoroso, para o campo fraternal, para o campo profissional, social. É para tudo, não é só para o campo amoroso. O leque se abre. Porque quando a gente... eu acho que a coragem, a força vem daí também. Porque quando nós acumulamos mágoas, acumulamos ressentimentos, a conexão, o alinhamento dos chakras fica totalmente desconectado. Então, quando nós liberamos o outro e nos liberamos, hei de ser melhor também. Que você seja feliz e eu serei também. Que você seja melhor, eu serei também. Em todos os sentidos. Isso faz dá uma profundidade e dá um abastecimento de tudo de benéfico na nossa vida. Enquanto nós ficamos atrelados a ressentimentos, além de ser ruim para a saúde, trava esse impulso. Ô, Cândida, tem uma pergunta aqui, da Cláudia. Ok. Olha, eu acho que todo trabalho tem... Nesse meu último livro eu cito alguma coisa do Gasparetto.
Então, Gasparetto, Zíbia e uns outros, como citar, vou citar só esses dois. As pessoas gostam de rotular, isso é bom, isso não é bom. Nós todos fazemos isso. Isso é bom, isso não é bom. Fez bem para alguém? Gasparetto também, ele tem uns livros, agora ele desencarnou, né? Ele tem uns livros que no começo, nossa, eu presenteei muita gente com os livros dele. Era aquele Se Liga em Você, tinha o Se Liga em Você 1, o Se Liga em Você 2, não sei se teve outros depois, e teve o Se Ligue em Você infantil, também 1 e 2. Eu não sei se o adulto tinha 1 e 2, o infantil tinha. O Se Liga em Você Infantil 1, maravilhoso, perfeito. O Se Liga em Você 2, eu fiz ressalvas. Mas pode ter sido útil para alguém. E quando nós vemos pessoas fazendo algo útil, Zíbia Gasparetto é a mesma coisa. Os primeiros livros, todos dizem que são melhores. Os conhecedores do Espiritismo dizem que são melhores. E que depois entrou um pouco da parte comercial, o que dizem. Mas isso também, Jorge Amado entrou na mesma situação que nem a espírita. As primeiras obras de Jorge Amado têm uma inspiração maravilhosa, as últimas ficaram mais comerciais. Mas tem gente que ama de paixão. Zíbia também já ajudou tanta gente. Muitas pessoas não espíritas se espelham nas maravilhas que Zíbia Gasparetto transmite. Então, isso, fazer julgamentos, está fazendo bem? Emmanuel, né, que foi o protetor e escreveu tanto com Chico, deixou para Chico uma mensagem que quem é espírita conhece muito bem. É melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Então, se para você aquilo é mentira, rejeite. Se para você aquilo não caiu bem, não trouxe um acolhimento, não te fez sentir melhor, rejeite. Mas se te fez melhor, se te deu um acolhimento, se acalmou a alma que estava sedenta de algo, amorzinho, isso é bom. É isso que serve. Nós precisamos tirar essas marcas de bom e ruim e ver o que aquilo representa para alguém. Eu vou citar um livro que eu, particularmente, não gostei muito, e vou explicar por quê. É o Violetas na Janela. Quando saiu Violetas na Janela, eu já estava no espiritismo há muito tempo. Achei aquilo uma água com açúcar. Eu era jovem e estava querendo coisas mais profundas, mais fortes. Então, nunca dei de presente um Violeta na Janela para ninguém. E muitas pessoas que não eram espíritas falavam para mim: nossa, eu li um livro fantástico, Violetas na Janela. Eu ficava quieta, não emitia nenhum comentário. Como? Aí depois a gente amadurece. Como Violetas na Janela fez bem para tantas pessoas. Certo? Isso aí. Ainda bem. E temos aqui a Sheila. Tá? A Sheila está sempre lá. Eu posso falar um pouquinho sobre isso também? Eu não sei.
Ah lá, a outra falou, meu primeiro livro. Gente, mas ele é ótimo, vê se vocês entendem. Eu, adolescente, né? Ele estava com aquele gás, queria coisas profundas. É isso. Não era meu tempo. O Violeta na Janela não era meu tempo. Vê se dá para entender, né? E fez muito bem. Não há regra. Não há regra, né? Tem gente eu adoro camarão. Tem gente que não gosta de camarão. Tem gente até que tem alergia, ainda bem que eu não tenho. Então, e o saber, ele tem uma sinuosidade que chega por caminhos diferenciados para cada pessoa. Não é? É. E essas pessoas eu quero mais uma vez deixar essa motivação de seguir, de andar, mas anda com o pezinho calçado, não vai com o pé no chão, não. Entre você e o seu objetivo, tem um chão, tem uma estrada, tem um caminho, e que pode estar cheio de pedras. Você está com calçada do lado? Você está protegido para essa caminhada? Você tem um mapinha ou alguma coisa que te oriente? Então, essa motivação que a gente está trazendo para vocês, gente, não é para sair descalço, não. Nem no escuro. Leva lanterna, casaco, sapatinho fechado de bicho, sabe? Se protege, se orienta, se organiza para dar o primeiro passo. Eu peço agora a Cândida, dê um fechamento para nós aí, força para a caminhada para essa turma aí, que eu acho que eles estão querendo caminhar. A força para caminhar também é pessoal, né? É individual. O conselho que serve para um, às vezes não serve para outro. A gente vê muito acontecer isso, acontecer demais. E então, eu acho que é não ter resistência. Quando eu tenho dificuldade com a parte tecnológica, eu faço o básico. E quando entrou a quarentena, em maio, em março, eu estava com 29 palestras agendadas para lançar o 4º livro. Eu iria lançar no mês de abril, na região do Sul Fluminense, e ia lançar em Minas, na Zona da Mata, no mês de maio. E as vendas dos livros, a maioria é feita após as palestras. Eu estava com 1.000 livros, é produção autônoma, não tem nenhum apoio assim, é só amigos que compram, né? Mas não tem nenhum apoio, não tem nada. E eu tenho uma renda mensal pequena. Então, eu estava com 1.000 livros, tinha uns vendidos, uns 100 e tantos vendidos, pré-venda, e eu iria vender mais durante as palestras presenciais. Março, fechou tudo. Os 1.000 livros foram entregues e eu fazer o quê? Mas achei que abril, como muita gente achou que de uns 15, 20 dias tudo ia se abrir. Chegou abril, nada. Maio, que eu iria fazer palestras na Zona da Mata, os mineiros me chamaram para fazer live. E já estava bombando lives em março e abril.
E então, maio, os mineiros lá me chamaram para fazer lives nos lugares que eu iria fazer palestras. Eu falei, e agora? Eu tinha segurado não fazer live em março e abril. Vi os outros e... Aí que eu estou falando a receptividade, a abertura, permitir-se. E eu não quis ser indelicada com os meus amigos mineiros, fiz as lives, aprendi a duras penas e com duas amiguinhas, né, porque jovem é outro papo, filhas de amigas minhas, uma à distância, uma em Volta Redonda e eu aqui, outra filha de uma amiga aqui, e eu fiz as lives, e aí uma amiga falou para mim, faz todo dia? Uma amiga católica, faz todo dia. Quando eu chego do serviço, ela tem um serviço que me atormenta muito. Quando eu chego do serviço e assisto às lives, ai, eu me conecto de novo com o meu eu e tal e coisa. Então, eu comecei a fazer. De maio para cá, desde o comecinho de maio até agora, todos os dias de segunda a sexta. E aí eu comecei também a vender os livros pela internet, pagando correio e tal. O lucro foi muito pequeno, porque a despesa de correio foi alta. E eu quero dizer é isso. Eu fui resistente por 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos. Eu acho que o principal é não oferecer resistência para o novo. E hoje eu nem penso em fazer mais palestra presencial. É mais ou menos isso. Não resistência às mudanças. Eu acho que essa é a base. Amigos queridos, que bom a gente ter essa motivação. A gente está, Cândida, assim, eu sinto no coração de cada um quanto eles estão agradecidos da sua presença. Eu faço aqui a ponte entre eles, porque eu estou sentindo essa felicidade, né? De dar parabéns por essa parceria com a espiritualidade, por essa força no seu caminhar, por tudo que você já passou, que eu um pouquinho sei, né? Mas o quanto isso te transformou no mulherão que você é. Gota! Pode falar em decência aqui? Pequenininha. Eu digo que eu era gostosa. Agora eu sou saborosa. Olha aí, gente, 70 anos, a pessoa passa a ser o quê? Saborosa, meu bem. Cândida, querida, vou deixar uma musiquinha aqui de presente para você. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor em movimento é um presente de Deus. Há um ser maior
pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Bem apertada, amiga. Ele sabe, Ele está. Obrigada, Madeleine. Obrigada Obrigada, amiga. a todos. Tchau. Obrigada a todos que estiveram por aqui.